Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio desse canal Money Money e hoje eu vou falar sobre a queda da taxa Selic e agora, o que eu faço com os meus investimentos e aonde investir. Após um ano estagnada na casa de 13,75, é por fim chegado o fim da alta da taxa de juros. Na última reunião do Copom, no dia 2 de agosto, foi feito o primeiro corte na base de meio ponto percentual, levando a nossa taxa a 13,25. E o Banco Central já anunciou que para as próximas reuniões estão previstos novos cortes de meio ponto percentual a cada reunião, tendo aí uma projeção de 11,75 até o final desse ano para a nossa taxa de juros. Selic, a palavra mais repetida quando a gente fala de investimentos. Ela é tão importante para o nosso mercado, né? E o que é a Selic? A Selic, na verdade, é a nossa taxa básica de juros da economia brasileira. E com ela a gente consegue aí trazer um parâmetro para as nossas taxas de empréstimos, de créditos e a remuneração dos investimentos, como CDB, LCI e LCA. Com base na queda da taxa Selic, né? A tendência a esses investimentos de renda fixa terem uma queda em relação à sua rentabilidade também. Então, de acordo com o André Fernandes, que é sócio da A7 Capital, a principal indicação aí seria fazer uma diversificação do portfólio. Os consultores de investimentos, eles indicam também essa diversificação, porque na queda de um ativo que esteja dentro da sua carteira, outro ativo que não tenha se abalado com qualquer notícia do mercado, até mesmo com essa questão da queda da taxa de juros, acaba segurando a remuneração da sua carteira. Nesse momento, o que o André Fernandes sugere seria a migração para renda variável, para a bolsa de valores, ou até mesmo para fundos multimercados. Fundos multimercados, eles são interessantes porque eles acabam não trazendo tanto risco e ele traz a possibilidade de investimento tanto na renda fixa quanto na renda variável. Então ele consegue fazer investimento em inflação, em taxa de câmbio, em ações e até mesmo na renda fixa. Para aqueles clientes que são mais conservadores, têm um pouco mais de medo de arriscar nessa parte aí de renda variável, uma opção também seria o fundos de crédito privado. No começo desse ano, por conta da questão lá da Americanas que aconteceu, né? A gente teve uma queda nos fundos de investimentos de crédito privado, mas já houve uma recuperação. Então, para que você consiga ter um retorno acima do CDI, não ficar vinculado tanto ao CDI que vai ser afetado por conta da queda da taxa, é uma opção para você incluir dentro da sua carteira. Hoje, dentro do mercado, nós temos alguns fundos muito bons. Por exemplo, o Organon FICFIA, que é um fundo de ações, que teve um rendimento de 51,22 até o julho deste ano, tá com acumulado, né? E o Alaska Black BDR nível 1, que tá com um acumulado de 44,57%. Algumas pessoas podem ficar com receio, porque na última semana, até o dia 17 de agosto, a nossa Bolsa de Valores teve 13 quedas consecutivas. E aí, como dizem, a Bolsa Brasileira não é para amadores, né? Com uma queda da taxa de juros, a tendência seria a nossa Bolsa começar a subir. E aí ela trouxe 13 quedas. Por que isso aconteceu? De acordo com o que os economistas e analistas entendem, na verdade seriam os estrangeiros que estavam com algumas posições compradas dentro da bolsa, aproveitou o momento para poder fazer a realização dos seus lucros. E como nós somos um país emergente, então o que acontece no mundo acaba interferindo diretamente também na nossa economia. Tem a questão lá da possível recessão da China por conta da crise imobiliária que tem acontecido lá após o caso da Evergrande, e aí até agora tem surgido novos casos, o que trouxe bastante barulho para o mercado, também é uma possibilidade de impactar na nossa bolsa. O que os analistas sugerem seriam fundos de ações de empresas pequenas, como fundos mid ou small caps. Por que essa sugestão? Empresas menores, elas tendem a
a ser mais sensíveis aos ciclos de taxa de juros. Então, por exemplo, normalmente essas empresas, o valor presente dela está no futuro. Então, quando há uma variação positiva na taxa de juros, o valor presente dessa empresa fica menor. Então, ela acaba tendo uma valorização. E isso favorece essa modalidade de investimento, né? Essas empresas, caso você queira investir diretamente na empresa ou até mesmo fundo que tenham alocação a empresas menores. Já as empresas mais maduras, os fluxos de caixas estão mais no presente, então eles acabam não tendo tanta sensibilidade nessas questões. Eu acredito que seja isso. Fico aqui com as minhas dicas de hoje. Se quiser novas dicas, pode comentar, já curte aqui o meu canal e dá sugestões aí para os próximos episódios, tá bom? Obrigada!